Tá bom? Amém? Amém. Bom, queridos, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós estamos passando pelo livro de Atos. Hoje nós seguiremos aqui pelo capítulo 2, verso 41 até o verso 43. Eu estou retomando o verso 41, porque ele é importante para esse contexto aqui. O núcleo do nosso sermão hoje está no verso 42, e os versos 41 e 43 dão-nos aqui um pouco do contexto. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, irmãos? Beleza. Tá. Bem, antes de fazer essa leitura e antes de iniciar essa exposição, eu quero dar um panorama do que vimos até aqui, esclarecer um pouco mais daquilo que não vimos semana passada. Esclarecer o que não vimos? Esclarecer o que não vimos, você vai entender um pouco melhor. E depois, então, farei a leitura e entraremos na exposição deste texto aqui, tá bom? Então vamos lá. O título dessa nossa exposição, queridos, é Enviados a Pregar o Evangelho. Tá bom? Nós estamos expondo aqui o livro de Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 1, verso 1, e iremos até o final do capítulo de número 28. Vimos até aqui que esta igreja que está nascendo, ela é sobretudo Cristo agindo através do seu corpo para fazer sua palavra anunciada às nações. E Cristo havia dito à sua igreja que ela deveria ser revestida do poder do Espírito Santo, para que então ela pudesse cumprir a missão para a qual ela veio à existência. A igreja veio à existência para pregar o Evangelho. Esta é a razão de ser da igreja, esse é o propósito da igreja. Vimos então nos últimos sermões, foram 2 sermões cujo título foi Línguas de Fogo, Palavras em Chamas. Vimos então a descida do Espírito Santo sobre a igreja, cumprindo o tempo que o Senhor Deus havia designado nos últimos dias, quando Deus derramaria seu Espírito sobre a sua igreja. E o seu Espírito viria para dar nova vida, salvação, transformar o coração de pedra em um coração de carne, e seu Espírito viria para dar poder à sua igreja, para que a sua igreja, assim, revestida de poder, pudesse ser testemunha a todas as nações. Semana passada, especialmente, nós vimos o Pentecoste como um evento da iniciação dessa nova era. Vimos a mensagem que a igreja cheia do Espírito Santo prega, que é sobre Cristo, exaltado, crucificado e ressuscitado. E então, chegamos ao fim daquele episódio, concluindo que, muito embora fosse importantíssimo aquele derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, o central deste derramamento é que a igreja estava a partir dali viva para testemunhar a respeito de Cristo. O Senhor Jesus é a mensagem central do Pentecostes. Isso vimos semana passada. Bom, nós não vimos semana passada, eu não falei a respeito, mas eu queria tocar de relance aqui, porque eu sei que é um assunto de doutrina importante. Eu lhes disse que o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja e o evento de Pentecostes foi único. Os discípulos ali em Pentecostes falaram em outras línguas, isso quer dizer, falaram em outros idiomas conhecidos naquele tempo. E eu lhes disse que isso era distinto do que aconteceu, por exemplo, em Corinto. Quando ali na igreja de Corinto nós vemos alguns membros da igreja falando naquilo que podemos chamar de outras línguas, mas aí não outros idiomas inteligíveis, tá? E por que é diferente uma coisa da outra? O próprio texto de 1 Coríntios capítulo 12, até o capítulo de número 14, vai nos dar entendimento do que era aquele dom exercitado ali na igreja de Corinto. E como diz o apóstolo Paulo nesse trecho, ali os homens falam em mistérios a Deus e ninguém entende, tá? Ou seja, não se trata de idiomas conhecidos, não se trata de latim, não se trata de grego, ou nos nossos dias não se trataria de inglês, não se trataria de japonês. Fala-se em mistérios a Deus e ninguém entende. Pastor, e nós não vamos estudar isso aqui? Não, nós não vamos estudar isso aqui, tá bom? Se um dia eu vier a expor a vocês 1 Coríntios, aí sim, lá eu me debruçaria com dedicação para lhes esclarecer isso. Mas eu preciso pelo menos deixar aqui, digamos assim, assentadas algumas questões. A primeira delas, o que é o batismo no Espírito Santo, conforme vimos, inclusive semana passada? É este derramamento que vem sobre a igreja inicial,
pelo que o Espírito dá à igreja uma nova vida. Isto é o batismo do Espírito Santo. E como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 12, todos aqueles que estão em Cristo foram batizados no Espírito Santo. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Tá bom? Deu para entender isso aqui? E aí eu diria o seguinte, preste bem atenção, irmãos. Aqui uma divergência de entendimentos, tá? Por exemplo, a teologia chamada pentecostal entende que batismo do Espírito Santo é uma experiência que o cristão tem depois do novo nascimento, quando recebe uma visitação poderosa do Espírito Santo, e uma evidência de que ele recebeu essa visitação do Espírito Santo é o falar em outras línguas. Ou seja, o que é o batismo do Espírito Santo na teologia pentecostal? E nós não somos pentecostais. A teologia do batismo do Espírito Santo na mentalidade pentecostal, isso está em qualquer dicionário de teologia pentecostal, tá? É o seguinte, o batismo do Espírito Santo para eles é o que eles chamam de segunda bênção. O cristão já regenerado, ele recebe uma experiência do Espírito Santo, na qual a evidência disso é falar em outras línguas, ok? E nesse sentido eles acreditam que todos os cristãos devem receber o batismo do Espírito Santo, e todos os cristãos devem falar em outras línguas. Deu para entender o que é a teologia pentecostal do batismo do Espírito Santo? Sim, irmãos? Entendeu, irmão? Tá, nós não cremos assim. Por que nós não cremos assim? Porque a Bíblia diz que nem todos falarão em línguas. Nesse texto de Atos, de 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo fala da distribuição dos dons espirituais. E Paulo diz, o Espírito dá dons conforme lhe apraz. E ele pergunta, inclusive, todos falam em línguas? Todos profetizam? Tem todos? E aí poderíamos citar aqui todos os dons espirituais. Não, cada um, o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz. Deu para entender? Por isso que essa é uma teologia equivocada, chamar esse falar em línguas de batismo do Espírito Santo. Muito embora, ainda hoje, cremos sim na atualidade dos dons espirituais, e como diz o apóstolo Paulo, busquemos todos os dons espirituais, tá? Inclusive já lhes disse que tive a experiência ali aos meus 17 anos de idade de receber o dom chamado de línguas, né? Enfim, então, só para ficar claro aqui para a gente, cremos sim, irmãos, numa necessidade de um enchimento do Espírito Santo. A linguagem que nós temos no Novo Testamento não é chamando os cristãos a pedirem um batismo do Espírito Santo. A linguagem que nós temos no Novo Testamento é que os cristãos busquem serem cheios do Espírito Santo. E como eu lhes mostrei, esse episódio do enchimento do Espírito Santo que se dá em Pentecoste, ele se dá em diversos outros momentos ao longo da história da igreja. Repetidos episódios de enchimento do Espírito Santo. Deu para entender isso aqui? Então o que devemos buscar nós que somos cristãos? O batismo do Espírito Santo? Não, porque todos nós já fomos batizados no Espírito Santo. Você nasceu de novo? Você tem um novo coração? Foi arrancado o coração de pedra e você tem agora um coração de carne, que se inclina a Deus? Então você foi batizado no Espírito Santo, tá? E aí se nós um dia, por exemplo, onde é que você vai estudar isso aqui na nossa igreja? Você vai estudar isso aqui lá no discipulado. No segundo ano do discipulado, o assunto do nosso discipulado é espiritualidade. E lá nós passamos pelo assunto desses eventos espirituais e passamos pelo assunto do enchimento do Espírito Santo, dos dons espirituais. Lá você vai estudar isso, tá? Aqui eu não teria tempo para fazer isso, nem o objeto dessa nossa exposição aqui, mas eu precisava pelo menos assentar aqui algumas coisas mais elementares, mais fundamentais. Deu para entender isso aqui, irmãos? Deu para entender? O que é o batismo no Espírito Santo? É a experiência da nova vida no Espírito Santo, tá bom? E o que aconteceu em Pentecostes que deve continuar acontecendo com a igreja? Sermos cheios do Espírito, devemos buscar isso. E o dom de línguas, pastor, é uma evidência de que eu estou cheio do Espírito Santo? Não necessariamente, porque nem todos os cristãos receberão, por exemplo, o dom de línguas, tá? Como disse o apóstolo Paulo, o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. E os irmãos que pensam diferente de nós, pastor? Temos irmãos à nossa esquerda que pensam que o batismo no Espírito Santo é necessariamente falar em línguas. Temos irmãos à nossa direita que entendem que os dons de línguas já não existem mais, que não existe mais esse enchimento poderoso do Espírito Santo, que isso foi na época dos apóstolos. Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Nas coisas elementares, nas centrais, nós não podemos ter divergência. O Evangelho é a questão central. Mas nessas outras coisas aqui,
Não tem nenhum problema se o irmão pensar diferente da gente, tá bom? Deu para entender, irmãos? São assuntos que eu diria de uma certa complexidade mesmo. E como eu pregando, não sei se você vai lembrar, mas pregando em Romanos capítulo de número 14, eu trouxe expondo ali o capítulo 14, o apóstolo Paulo nos traz um princípio que é o seguinte: no fundamental, unidade. Nas demais coisas, tolerância. E em tudo, amor. Embora não tenha sido Paulo que tenha descrito esse digamos assim, esse bordão, né? Esse é um princípio que está lá em Romanos capítulo 14. Se os irmãos pensarem diferente de nós, eles creem em Cristo como Salvador. Creem em Cristo? Amém. O Senhor Jesus é o único meio pelo qual eles são salvos. Então somos irmãos em Cristo. Ah, pastor, mas ele crê que eu tenho que falar em línguas para ser batizado no Espírito Santo. Esse irmão não vai para o céu? Não é isso, irmãos, tá? A igreja, em algumas questões, nós vamos crer de um modo diferente mesmo. Isso não nos faz separados em Cristo. Muito pelo contrário, Cristo nos une. E essas outras questões nós precisamos aprender a ter tolerância e convivência em amor, tá? E a gente cria muito rótulo também, né? Eu tive a oportunidade de estudar com irmãos de diversas confissões de fé. Tive a oportunidade de ir a igrejas, a diversos lugares no mundo. E é interessante quando você conhece cristãos, né, lá do Oriente Médio, você conhece cristãos lá da Europa, você conhece cristãos dos Estados Unidos, lá do interior do Nordeste, né? A gente percebe que o que nos une é Cristo e a sua cruz. Se houver alguma diferença nas coisas que não são fundamentais, nós precisamos de quê? Tolerância e amor. Já convivi com irmãos chamados tradicionais, né? Mas apaixonados por Cristo, cheios do Espírito Santo. Tá bom. Já convivi com irmãos chamados pentecostais e também apaixonados por Cristo, cheios do Espírito Santo. Isso aqui, a gente não faz muita diferença quanto a essa questão. É claro, temos uma identidade enquanto igreja. Pastor, isso nós não somos nem tradicionais nem pentecostais. Somos o quê, pastor? Renovados, ora bolas, né? Não é o que diz o nome da nossa igreja? Sim ou não? Igreja presbiteriana o quê? Renovada. Cremos na atualidade dos dons espirituais. Tá bom? Cremos na atualidade dos dons espirituais, entendemos a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, ok, irmãos? Mas não somos nem pentecostais e nem tradicionais. Tecnicamente, teologicamente, seríamos chamados de carismáticos, tá? Mas, no nosso linguajar aqui do dia a dia, chamemos-nos de renovados. Amém? Você é um presbiteriano? Amém. Deu para entender isso aqui? Mais sobre isso lá no discipulado do 2º ano. Beleza? Tranquilo? Tá bom? Bom, dirimidas essas dúvidas aqui, que eu levei bastante tempo para tratar, e nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versos 41 a 43. Beleza? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo aí. O Espírito Santo vem em Pentecostes, enche os discípulos, Pedro prega. Qual é a consequência disso? Verso de número 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Bem, queridos, nós temos aqui um texto que nos mostra um pouco dessa realidade da igreja que está nascendo ali, após o episódio de Pentecostes. E o assunto central deste texto aqui é a dedicação dos cristãos. Esta igreja que nós estamos vendo aqui, queridos, ela vai impactar o mundo daqui a algumas décadas. Veremos ela espalhar a semente do Evangelho até os confins do mundo. E seria natural que nos perguntássemos: o que nutre essa igreja? Por que essa igreja vai se tornar uma igreja tão forte? Que exercícios fizeram que essa igreja desenvolvesse toda a envergadura, toda a musculatura, toda a força e todo o poder com o qual veremos ela atuar daqui a alguns anos? O que levou essa igreja a tornar-se tudo o que ela virá a ser? O que será, irmãos? É claro, vimos, sim, o Espírito Santo desce na igreja, e a igreja é cheia do seu Espírito. Mas veremos, inclusive,
que essa não será uma igreja sem imperfeições. Veremos que acontecerá aqui ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, alguns episódios de dúvidas, alguns episódios de queixas, de conflitos nessa igreja aqui. Mas há algo aqui descrito, especialmente no verso 42, que nos remete, que nos leva a pensarmos em algumas questões aqui, que são importantíssimas sobre a igreja. O que levou então essa igreja a se tornar essa igreja poderosa que alcançará o mundo? E aqui o título desse sermão é A Dedicação dos Cristãos. Tá bom? É interessante, né? A gente pensa que só essa vinda poderosa do Espírito Santo derramado sobre a igreja cumprirá tudo o que é necessário para que a igreja venha a ser o que ela deve ser. Mas não. Nós veremos que o Espírito Santo, ele conduzirá a igreja pelo arroz e feijão, né? Pelo dia a dia, a ela vir a se tornar o que ela precisa ser. Há algo aqui, queridos, que nós precisamos entender como igreja e corpo de Cristo. Aqui devemos nos dedicar para que venhamos a ser tudo quanto o Senhor Jesus determinou para que fôssemos, tá? Beleza? Tranquilo? Então o assunto hoje é a dedicação da igreja, tá? Bom, a dedicação dos cristãos. Observemos aqui o contexto disso. Mais de 3.000 irmãos se converteram, diz o verso de número 41. Esses irmãos, eles se converteram e foram batizados, que é o que tende a acontecer com aqueles que de fato creram em Cristo. Esses que foram batizados, eles fizeram uma ruptura com a vida antiga que eles tinham e a nova vida que agora eles têm em Cristo Jesus. O batismo era essa ruptura, era uma declaração para as pessoas que conheciam, era uma declaração para o mundo de que agora eles estavam em Cristo. Nós vimos ainda no verso 43 que os apóstolos estavam realizando diversos sinais. Esses sinais aqui que os apóstolos estavam realizando, eles eram como uma autenticação da pregação dos apóstolos, uma autenticação da revelação que os apóstolos receberam. Inclusive, lá no verso de número 22 desse mesmo capítulo, Pedro argumenta que os milagres e sinais que o Senhor Jesus fez eram uma autenticação de que ele era o Messias. E quando a gente olha para a história da revelação, nós temos aqui, eu diria, 3 constelações de milagres, né? Eu acho que já falei isso em algum momento aqui com vocês. A primeira constelação de milagres acontece em Moisés, quando Deus está dando sua lei, quando Deus está revelando sua lei ao seu povo. A segunda constelação de milagres nós temos em Elias e Eliseu, quando nós temos, digamos assim, não é exatamente o início do ministério profético, mas a autenticação do ministério profético e da revelação que os profetas receberiam. Depois disso nós temos os profetas Amós, Miqueias, Isaías, Jeremias, nessa ordem mesmo, tá? É nessa ordem que eles aparecem. Que depois daqueles sinais que Elias e Eliseu fizeram, mostram-se então também recebendo revelação de Deus, e aqueles sinais de Elias e Eliseu atestam então o ministério profético. Ou seja, preste atenção, sempre que Deus está se revelando ao seu povo, Deus dá sinais ao seu povo para que o seu povo entenda que aquilo que Deus está revelando é sua palavra. Então, Moisés traz revelação, o Pentateuco é escrito, e aí nós temos sinais. Elias e Eliseu trazem revelação, especialmente temos os profetas se levantando e começando especialmente a escrever literaturas proféticas. E Cristo vem, Cristo e os apóstolos, e trazem revelação. E por isso também essa outra constelação de milagres e sinais ali na vinda de Cristo e no ministério apostólico. Mas preste atenção, onde é que estão aqui os discípulos? Dentro desse contexto aqui, Deus está dando revelações ao seu povo. O Senhor está vindo sobre a sua igreja. Nós temos os apóstolos realizando diversos sinais. E aqueles 3.000 que haviam crido, juntamente com aquela igreja que estava ali em Jerusalém, começam uma convivência de temor e tremor. Olha o que está escrito no verso de número 43. O verso 43 diz assim: todos estavam cheios de temor. Ou seja, essa era uma igreja que havia experimentado, havia visto, né, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e alguns dos discípulos, que haviam se batizado,
que estavam vendo sinais sendo feitos pelos apóstolos e se perceberam parte dessa extraordinária obra de Deus. Havia um temor, uma reverência, um sentimento de estarem pisando em solo sagrado, a certeza de que eles estavam realmente vivendo diante de Deus. Este é o contexto aqui, tá? Não eram pessoas que estavam se reunindo com o corpo de Cristo como se estivessem indo ao shopping, como se estivessem assistindo um programa de televisão. Eram pessoas que tinham um temor no coração, que sabiam que estavam diante de solo sagrado, de que Deus estava fazendo coisas extraordinárias e eles faziam parte daquilo que estava acontecendo ali. Você já viu cristãos que vão à igreja como se estivessem indo ao shopping? Né? Cristãos que se reúnem com os irmãos como se estivessem, sei lá, numa sala de chat, de bate-papo, não sei. Esses irmãos aqui não. Eles sabiam que estavam em solo sagrado. Eles tinham temor de Deus em seus corações. Eles estavam atentos às coisas que estavam acontecendo. Afinal de contas, o Espírito Santo de Deus revelou para eles quem era Cristo, que eles eram pecadores e que precisavam de arrependimento e fé. E eles creram. Você se lembra da sua conversão? Daquele sentimento de temor, de gravidade, de estar diante de algo solene, de algo sagrado? Você se lembra do momento em que você percebeu quem é Cristo e quem você é? O quanto isso trouxe temor ao seu coração? Esse é o espírito desses irmãos aqui, entende? Essa é a disposição desses irmãos aqui. E é essa disposição que precisamos ter sempre, meus irmãos. Se não há esse temor, essa reverência em nós, nós não nos dedicaremos. As coisas de Deus tornar-se-ão para nós coisas comuns, tornar-se-ão para nós coisas do dia a dia, coisas semelhantes a quaisquer outras coisas que o mundo possa nos dar. Mas esses cristãos não. Eles estavam em temor e em reverência. E é exatamente porque eles estavam em temor e em reverência que nós vemos essa dedicação dos cristãos. E a primeira dedicação a que eles se propuseram, a que eles se inclinaram, foi a dedicação à doutrina dos apóstolos. Tá? Então, olhe bem, observe o que está escrito no verso de número 42. Diz assim: eles se dedicavam, preste atenção. Essa igreja aqui é uma igreja que vai exercitar-se em algumas coisas. Essa igreja é uma igreja que vai buscar com zelo fazer algumas coisas. Essa é uma igreja que vai procurar atenção, que vai procurar guardar seu tempo e o seu coração para exercitar coisas importantes. E a primeira coisa importantíssima que essa igreja se dedicava era a doutrina dos apóstolos. Não é o que está escrito no verso de número 42? E dedicavam-se à doutrina dos apóstolos. Em algumas traduções está: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A ideia de dedicar-se ou perseverarem é a ideia de procurarem com zelo, buscarem com insistência, passarem bastante tempo diante de, zelarem por. Eles se dedicavam a ouvir a mensagem pregada pelos apóstolos. Eles dedicavam-se a ouvir os ensinos dos apóstolos através dos membros mais maduros da igreja. Essa era uma igreja que naquele tempo se reunia nas casas, e era uma igreja que também se reunia diante dos apóstolos em grandes grupos. E a exposição ao ensino dos apóstolos era contínua, constante e abundante. Eram irmãos que queriam ouvir frequentemente a palavra de Deus sendo pregada, que estavam nutrindo-se, alimentando-se da palavra de Deus. Eles desejavam estar aos pés dos apóstolos, ouvindo ali quando a grande igreja estava reunida. E quando a igreja estava reunida em pequenos grupos, eles buscavam estarem perto uns dos outros. Com que finalidade? Para ouvir a doutrina, ouvir o ensino, serem ministrados pela pregação da palavra, serem alimentados. Calvino, falando a respeito disso, e falando porque Lucas escolheu
primeiramente falar sobre a doutrina, ele diz assim, Lucas começa com a doutrina que é, por assim dizer, a alma da igreja. Calvino está dizendo, a doutrina, o ensino, a exposição à palavra de Deus, ela é a alma, é a vida da igreja. Nem ele nomeia todo tipo de doutrina, mas a doutrina dos apóstolos, isto é, aquela que o Filho de Deus havia entregue por suas mãos. Portanto, onde quer que soe a pura voz do Evangelho, onde os homens continuam na sua profissão de fé, onde se exercitam em ouvir o mesmo ordinariamente para que possam lucrar, sem dúvida existe a igreja. Calvino está dizendo o seguinte, uma marca de que ali está uma igreja é quando se soa a pura voz do Evangelho. Quando a palavra de Deus ela é recorrentemente o assunto e a necessidade dos cristãos. Quando os cristãos se dispõem a ouvir e a receberem a palavra de Deus. Aqueles cristãos ali, irmãos, aquelas 3.000 almas que haviam sido salvas, certamente bastantes delas deixaram Jerusalém e voltaram às suas cidades, de origem, mas muitas delas certamente eram daquela região ali da Judéia e permaneceram ali, e quem sabe, sabemos sim, muitos outros que eram até de outras regiões, permaneceram ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eles sabiam muito pouco a respeito de Jesus, e precisavam aprender muito. De um modo geral, todos nós sabemos muito pouco a respeito de Jesus. De um modo geral, inclusive pessoas que estão na igreja há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, ainda sabem muito pouco a respeito de Jesus. Por quê? Exatamente porque nesses dias de hoje, nós não vemos na igreja uma dedicação à doutrina dos apóstolos, uma dedicação ao ouvir a palavra de Deus pregada, uma dedicação a querer ouvir e aprender, uma dedicação a pelo menos 3 dimensões aqui da palavra de Deus. A palavra de Deus na sua vida privada, a palavra de Deus no seu lar, e a palavra de Deus reunida no corpo de Cristo. E é sobre isso aqui exatamente que ele está falando, a palavra de Deus nessa dimensão do corpo de Cristo. E a palavra de Deus na dimensão do corpo de Cristo aqui, tem pelo menos 2 dimensões, reunidos em pequenos grupos, ouvindo, discutindo a palavra de Deus, e reunidos no grande ajuntamento, quando os apóstolos estão pregando para ensinarem os irmãos. Eu sei que às vezes quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus pregada, parece-nos que estão nos falando em outro idioma, não é verdade? Não é verdade? Quando a gente começa a ouvir a palavra pregada, parece que a gente não está entendendo, né? Parece que é em outro idioma. Eu me lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu li a Bíblia com o dicionário ao lado, porque não fazia parte do meu vocabulário ali os termos bíblicos. Até porque também naquele tempo nem tinha traduções como hoje, um pouco mais atualizadas em sua linguagem. E eu vou te dizer uma coisa, se você não se dedicar, você não vai aprender nada nunca. Há cristãos que começam a lerem a Bíblia na sua disciplina privada e falam, nossa, mas é tão difícil. Não é? Se você não se dedicar, você não vai aprender nada nunca. Por isso que você precisa ler uma vez, e ler 2 vezes, e ler 3 vezes, e ler 4 vezes. E depois de ler, sentar com alguém e perguntar, assim como o eunuco disse a Filipe, como é que eu posso aprender se não há ninguém que me ensine? Você não sabe ainda? Por isso nós nos reunimos em pequenos grupos, para que haja espaço de nós discutirmos, perguntarmos, inquirirmos. Por isso que temos discipulado. Para que em pequenos grupos você possa ler a sua escritura, meditar no texto, sentar com os irmãos e perguntar. E aí, presbítero Fernando, o que é isso aqui que está escrito? Eu entendi desse modo. É assim mesmo? Entende? Sem essa dedicação que vemos aqui nestes irmãos, de fato jamais chegaremos à maturidade. Esses irmãos se dedicavam à doutrina dos apóstolos, ao evangelho, ao aprofundar-se nas questões centrais da fé. E isso aqui é uma marca de uma igreja que em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, alcançará o mundo. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Entende isso, irmãos?
eles ouviam a pregação de Pedro, anotavam a pregação de Pedro, chegavam em casa, discutiam a pregação de Pedro. Uma vez eu achei muito bonitinho lá na Índia. Eu estava pregando, né? E lá eles no templo, quando nós temos um templo, às vezes a gente fica em um lugar lá de chão batido, né? Mas quando tem um templo com piso, as pessoas sentam no chão. Não tem bancos assim não tem cadeira não, irmãos. É no chão mesmo, né? De pernas cruzadas. E eu achei muito bonitinho uma criança lá com uma caderneta na mão. A criança tinha 10 anos de idade, não tinha mais que isso. E pregando lá, eu pregando e a menina anotando. Obviamente, né? Eu estava pregando em inglês. O pastor estava traduzindo em hindi, eu não sei falar hindi, né? Uma das línguas mais comuns na Índia é o hindi, eles têm muitos outros idiomas lá, mas o hindi é a língua mais comum. Eu estava pregando em inglês, o pastor traduzindo em hindi, e a menina anotando, né? E aí eu depois cheguei lá, baixei assim perto dela, depois da pregação, tentei observar, né, que ela estava anotando, eu não entendi, porque estava escrito em hindi, mas eu chamei o pastor, pedi para ele, o que está acontecendo aqui, pastor? O que ela está anotando aqui? Ela está anotando o sermão. Falei, olha só que coisa, né? Uma menina de 10 anos de idade, anotando o sermão. E pelo que vi ali, uma coisa só dela mesmo, não tinha mais ninguém anotando, né? Curioso aquilo. E hoje nós, muitas vezes, vimos ao culto, nós nos apresentamos em culto, e o sermão está sendo pregado e a gente está pensando no boleto de amanhã, estamos pensando na série que a gente está assistindo, que eu vou, assim que chegar em casa, né, continuar lá. Eu estou pensando em quê? Você está voando, você não faz ideia. Se eu te perguntar o que foi pregado aqui, você não sabe o que foi pregado. Por quê? Porque você não se dedica a aprender a doutrina dos apóstolos. Entende? Uma igreja forte, uma igreja viva, essa igreja que vai alcançar o mundo, é uma igreja que queria aprender, que estava dedicada a estudar, que queria meditar na Escritura. Meus irmãos, a Escritura é a viva palavra de Deus que traz tudo à existência. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ela não é vulgar. Ela se revela a quem quer ver. Ela nutre a quem quer se alimentar. Ela é palavra de Deus, que muitas vezes ouvida passa como um zumbido perto do ouvido. Mas para aqueles que dizem, Senhor, dá-me a beber das suas águas, dá-me a comer das suas palavras, me ensina. Aqueles que batem a porta e pedem, estes recebem da palavra de Deus revelação. Entende, irmãos? E eu vejo um tempo de cristãos tão fracos, desnutridos, cambaleando, com a boca roxa. De quê? Desnutrição. Desnutrição espiritual. E a desnutrição espiritual, meus irmãos, é uma das piores misérias para o cristão, porque ele pensa que sabe o que é a fé, mas ele não imagina o que é viver em Cristo. Ele acha que bater um ponto na igreja, eventualmente, né, uma vez por mês, é o bastante para a sua nutrição espiritual, e ele ignora que a alimentação da palavra de Deus é o pão vivo do qual ele precisa diariamente diante de Deus. E aí nós vemos os tempos, por exemplo, de cristãos com dificuldades de lidarem com problemas, aflições, angústias, de cristãos que não sabem terem recursos para, por exemplo, avançarem contra a depressão, contra outros males psicológicos que afetam profundamente as pessoas nesse tempo. Pastor, o senhor está dizendo que o cristão, então, que conhece bem a Escritura, não passará por depressão? Não, mas a palavra de Deus é uma alavanca para arrancar você de qualquer aflição da alma que você esteja passando. Entende? A depressão, ela é como se você estivesse afundado num charco e você não tivesse recursos em si para sair dali. Mas a palavra de Deus, ela é uma alavanca, meus irmãos, que arranca. Todas as vezes que eu começo a acompanhar pessoas em estados assim, de penúrias da alma, e você vê, e você orienta, e você vê que as pessoas realmente estão se nutrindo da Escritura, meu irmão, um crente cheio da Escritura é completamente diferente de um cristão que fica, sei lá, arrotando a Bíblia, né? Apenas por pretexto de vaidade, que na verdade nem conhece a Bíblia, mas cita uma coisa aqui, outra ali, para parecer o inteligentão, e que nem se alimenta da palavra de Deus. Mas o cristão que se alimenta da palavra de Deus, que se nutre da Escritura,
que ama a doutrina dos apóstolos e se dedica a ela, que ouve a palavra de Deus pregada e quer ouvir, e ouve uma vez, e ouve duas, e ouve três, esse cristão será sempre um cristão fortalecido em graça. Eu tenho um hábito particular de ouvir pelo menos um sermão por dia. Um sermão por dia. Além de, obviamente, outras disciplinas espirituais de leitura da Escritura e tal, enfim, de pelo menos um sermão ouvir por dia. Tá? Um hábito particular. E você tem tantos recursos hoje, meus irmãos, nós temos tantos recursos hoje, né? De ouvirmos a boa e saudável palavra de Deus. Esses irmãos aqui se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Por isso, esta será uma igreja forte. Amém, queridos? Bem, além de se dedicarem à doutrina dos apóstolos, eles dedicavam-se à comunhão, diz o verso de número 42 ainda. Diz assim: e dedicavam-se à doutrina dos apóstolos e à comunhão. Essa palavra comunhão aqui, koinonia, né? Conhecemos essa palavra, a palavra grega. Ela tem alguns aspectos dentro do Novo Testamento, mas aqui especificamente, ela está falando da convivência no corpo de Cristo, da convivência no comunitária, da convivência entre irmãos. Os irmãos se dedicavam à convivência entre irmãos. Como cristãos, diante de Deus, os irmãos queriam estar perto uns dos outros, para compartilharem a graça da vida do Evangelho, para ensinarem-se uns aos outros, para discipularem uns aos outros, para conviverem como cristãos. Aqui é diferente de uma convivência apenas de um clube, que eu acho você legal, monto minha panelinha, né? E quero estar perto de você porque a gente gosta de coisas comuns. Sei lá, eu gosto de jogos de tiro, você também. Eu gosto de armas, você também. Eu gosto de quê, irmãos? O que mais que eu gosto? Entendeu? Aí você se junta a alguns irmãos para conversar sobre as coisas que você gosta, tá? Não tem problema você ter amizades por afinidade, tá? Essa não é a questão. Mas essa palavra empregada dentro do vocabulário de Lucas e também do vocabulário de Paulo, ela diz respeito ao interesse numa convivência por causa da fé. Eu quero conviver com os meus irmãos em Cristo para compartilhar a vida cristã com eles, para aprender com eles, para aprender não apenas do ensino dos apóstolos, mas da convivência com os meus irmãos, a convivência ordinária, a convivência do dia a dia ali com os seus irmãos em Cristo. E aqui é exatamente disso que o texto bíblico está falando. Há uma dimensão na vida da fé que nós aprenderemos apenas por imitação, por caminharmos com cristãos mais maduros, mais experientes, com os quais nós desenvolveremos relacionamento, e pelo relacionamento teremos as portas abertas para a instrução pessoal, particular. Entende isso aqui, irmãos? Os crentes gostavam de estar juntos dos outros crentes, convivendo, compartilhando intencionalmente a vida. Aqui, tanto essa koinonia, ela fala tanto da comunhão dos pequenos grupos, quanto fala também da comunhão do ajuntamento grande. É claro que, quando nós nos ajuntamos aqui, nos ajuntamos num grande grupo, nós não podemos desenvolver isso com aproximação, com proximidade. A gente acaba o culto ou a nossa reunião e a gente fica ali conversando no máximo 10, 15 minutos, né? Dá no máximo para ter algumas conversas meio corteses, né? Algumas conversas um pouco, digamos assim, sociais, né? Mas não dá para a gente se aproximar. Não dá para a gente conhecer o problema um do outro, não dá para conhecer a necessidade do outro, não dá para saber em que jornada da fé o outro está e como nós podemos, a partir da Escritura, nos orientar, nos instruir, nos fortalecer. Por isso é tão importante a caminhada da igreja em pequenos grupos, em discipulado, porque ali nós temos uma esfera de convivência onde nós caminhamos mais próximos uns dos outros, ouvimos uns aos outros e temos essa oportunidade de comunhão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há muitos cristãos que não experimentam isso aqui, tá? Não se dedicam à comunhão.
Eles acham que tem que ser assim. Uma coisa que vai acontecer fortuita e casualmente, né? Quem sabe um dia eu esbarre no irmão, aí eu olho para o irmão olha para mim e nossos olhos brilhem, né? Esse irmão é o irmão que eu vou amar a partir daqui. Ele vai me amar e vai ser um irmão em Cristo que vai me ajudar, né? Vai me ajudar na minha fé. Senhor, me dá um irmão, Senhor, para me ajudar na minha fé. Você está orando por isso, você espera que um dia você bate. Aí tem aqui uma música antiga que diz assim, né? Bate de frente com você. Você fica imaginando o irmão que você vai bater de frente, né? Os olhinhos vão brilhar, e você fala, esse irmão, vou amar esse irmão vai me amar. Sim, de fato nós precisamos amar e desenvolver amizade de amor e de convivência, de crescimento, mas isso não vai acontecer fortuitamente e nem casualmente. Aqui fala de dedicarem-se. Entendi esse princípio aqui, ó? Dedicarem-se à comunhão. É o que o Senhor Jesus havia ordenado aos seus discípulos. Façam discípulos. Queiram caminhar uns com os outros, submetam-se a caminhadas uns com os outros, disciplinem-se a caminharem uns com os outros e exercitem caminharem uns com os outros. Dá para entender isso aqui, irmãos? Se você está fora do discipulado, você está fora de uma vida em comunhão no corpo de Cristo, tá? E é lógico, não é apenas entrar no discipulado que fará que nós exercitemos comunhão. O discipulado é um ambiente propício, né? Porque a gente provoca que comecemos a orar uns pelos outros, a conversar uns com os outros, a conhecer uns aos outros. Isso facilitará. Mas mesmo já estando numa convivência, por exemplo, de discipulado, você tem de dedicar-se, de exercitar essa experimentação. Vou dizer para vocês, meus irmãos, tem cristãos que nunca experimentaram isso. E até hoje estão desnutridos na sua vida espiritual e não fazem ideia da importância disso, de profundas amizades na fé, de amizades que nos confrontem, de desenvolvermos amizades com pessoas que nós não amamos de primeira mão. Tem irmão que você não vai amar de primeira mão, não. Mas você vai ter de aprender a desenvolver uma amizade com ele, um compromisso de koinonia, de comunhão, de dedicar-se a isso. E isso é parte dessa experimentação do corpo de Cristo. Isso era tão importante na igreja primitiva, irmãos, que há um livro chamado Didaquê, não sei se você já ouviu falar desse livro, mas esse livro foi escrito ali à época, por exemplo, da escritura de João, da escritura de Atos dos Apóstolos, ou pelo menos nessa época, né? Pode até ter antecedido a isso, ou seja, era uma literatura comum na igreja primitiva. E lá no Didaquê, no capítulo de número 4, ele diz assim: procura estar todos os dias na companhia dos fiéis para encontrar apoio nas palavras deles. Esse aqui era um livro de instrução que todos os cristãos liam. Era um livro comum nas igrejas, tal qual as epístolas de Paulo. E os cristãos recorrentemente liam esse trecho. Procura estar todos os dias na companhia dos fiéis para encontrar apoio nas palavras deles. Este era o hábito daquela igreja ali do primeiro século. Deu para entender, irmãos? Aqui esses irmãos se dedicavam a conviver uns com os outros. Dedicavam-se também ao partir do pão, diz o verso de número 3. E esse partir do pão aqui é um modo de falar da ceia do Senhor, ou seja, eles dedicavam-se a participarem da ceia do Senhor. E lá no livro do Didaquê, nós sabemos que a igreja se reunia uma vez por semana para participar da ceia do Senhor. Ou seja, esse texto aqui está nos dizendo que esses irmãos dedicavam-se a estarem juntos no grande ajuntamento, para participarem da ceia do Senhor. Hoje nós nos reunimos nesse grande ajuntamento, aqui na nossa igreja local, aos domingos, né? Era como os cristãos faziam lá no primeiro século. Eles também se reuniam aos domingos para a ceia do Senhor. E aqui esse texto nos diz que eles dedicavam-se ao partir do pão, ou seja, eles se dedicavam a estarem reunidos no corpo de Cristo. Eles priorizavam essa reunião do grande ajuntamento. Essa igreja que será uma igreja forte, não é uma igreja que chegava o dia de domingo, e a igreja dizia: será que tem jogo do Flamengo hoje? Será que tem jogo do Corinthians hoje? Será que hoje tem alguma festinha, algum aniversário de criança para eu ir? Será que tem um churrasco para eu ir?
Porque se tiver qualquer uma dessas coisas, eu vou antes de estar reunido com o corpo de Cristo, né? Não, essa não era uma igreja assim. Era uma igreja que deixava tudo mais para essa dedicação no partir do pão, para estarem juntos na ceia do Senhor. Ou seja, uma igreja que privilegiava esse tempo do grande ajuntamento, do povo de Deus reunido. Uma igreja que ouvia recorrentemente o Evangelho quando eles se juntavam para cearem a Deus. Uma igreja que amava o que nós chamamos hoje de reunião do corpo de Cristo. Alguns chamam de culto, né? Já lhes expliquei que isto não é culto, mas tudo bem, não tem problema alguns chamarem de culto, tá? Era uma igreja que amava estar reunida em culto, ou em reunião, ou no partir do pão. Era algo a que eles se dedicavam, priorizavam. Eu olho para, por exemplo, o apóstolo Paulo, a gente vai ver isso aqui mais à frente, né? Pregando, e aí ele se estendeu um pouquinho na pregação dele. Meia-noite, Paulo ainda está pregando. Muito provavelmente esses irmãos se reuniram, como era de costume ali, próximo da virada do dia, ou seja, 6 horas da tarde, né? Mas Paulo estendeu um pouquinho a pregação. Meia-noite, e estavam todos os irmãos reunidos. Olha a dedicação destes irmãos. Paulo pregando ali por volta de, 3 horas, 4 horas, e estavam todos os irmãos reunidos. Alguns irmãos acharam que eu prego tempo demais, né, quando eu vim para cá, porque geralmente eu prego 1 hora, né? Hoje em dia os sermões são de 20 minutos, né, 15 minutos, meia hora, né? Eu prego 1 hora, não consigo pregar menos que isso, até consigo, tá? Mas eu acho que é importante termos esse tempo aqui de 1 hora pregando, né? E aí, geralmente quando as pessoas me ouvem pregando a primeira vez, acham cansativo. Aí depois, quando ouvem outra pessoa pregando 20 minutos, 30 minutos, falam, já acabou? Não tem mais não, né? Agora imagine esses irmãos aqui, amavam estarem reunidos, a exemplo desse episódio, quando Paulo esteve pregando por 4 horas. Nós temos igrejas ali na época da Reforma Protestante, que geralmente o culto demorava 3 horas, 2 horas de sermão. Na África nós temos igrejas que se reúnem com 4 horas de culto, irmãos. Lembro de um pastor que foi pregar, um pastor conhecido, que ele terminou o sermão ali mais ou menos meia hora. Aí perguntaram para ele, tá, e a segunda parte do sermão, pastor? Quando é que vem, né? Entende, esses irmãos amavam esse tempo de estarem juntos ali no partir do pão. E isso é que vai nutrindo essa igreja que depois alcançará o mundo, irmãos. A igreja aprendendo a apreciar esse tempo de estarem juntas. Como eu lhes expliquei, por exemplo, como uma criancinha sentada no chão, anotando aquilo que ela está ouvindo, para depois voltar à Escritura e meditar naquilo que está ouvindo. E aqui, a última informação que temos a que se dedicavam, nesse verso ainda de número 42, eles se dedicavam nas orações, ou perseveravam nas orações. Esta é a igreja que nós veremos alcançar todo o mundo. É uma igreja que tinha a prática da oração comunitária, tá, irmãos? E a expressão aqui nas orações é exatamente para identificar orações comunitárias, orações quando o povo de Deus se reunia junto para orar junto. Eles se reuniam ali em Jerusalém ainda no templo, como nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 3, verso 1, João e Pedro subindo ao templo. Certamente outros irmãos estavam subindo ao templo juntamente com Pedro para orarem a hora nona, 3 horas da tarde. Eles se dedicavam à oração nesse momento. Quando Pedro estava preso, diz Atos capítulo 12, verso 5, que a igreja fazia contínua oração por ele. Ou seja, era uma igreja que tinha hábitos de oração conjunta, em horários designados do dia, bem como, quando havia uma necessidade específica, se dedicava a interceder e a rogar e a suplicar a Deus pelas necessidades do corpo de Cristo ali em Jerusalém. Uma igreja que se apresentava continuamente em comunidade, diante de Deus em oração. Uma igreja que aprendeu a importância de orar juntos. Inclusive, deixa eu te dizer uma coisa, até a oração nós aprendemos juntos, não é verdade? É caminhando com outros irmãos que oram que nós aprendemos a necessidade de orar. É ouvindo outros irmãos orarem que também a gente aprende a orar. E ouvindo a palavra de Deus pregada que nós aprendemos sobre o que orar. E aqui esse texto fala dessas dedicações, desses empenhos
que esta igreja fez, pelo que se tornou uma igreja viva, forte e poderosa. Amém, queridos? Amém? Então eu queria atentar, à luz dessas questões aqui, para alguns desafios aqui para nós, queridos, à luz do que vimos, tá? Nós queremos ser uma igreja que em 10 anos transformará vidas de pessoas no mundo, certo? É o que nós queremos ser. Nós queremos ser uma igreja que multiplica igrejas. Eu já lhes falei sobre isso há um tempo atrás. Eu vou retomar esse assunto quando nós estivermos em Atos, capítulo de número 13. Mas há um tempo atrás, pregando sobre 9 marcas de uma igreja saudável, eu lhes falei sobre uma igreja que se reproduz. Uma igreja só é saudável, irmãos, quando ela reproduz outras igrejas. Quando ela apenas está, digamos assim, sobrevivendo, né? Sem conversões, por exemplo, é uma igreja doente. Certo? É uma igreja doente. Uma igreja na qual não há conversões, uma igreja não há nem um crescimento, há só um crescimento vegetativo, ou seja, só se tornam novos membros da igreja os filhos nascidos da igreja, de membros da igreja. Esta é uma igreja doente. E igrejas doentes, o que acontece com elas? Às vezes elas morrem, e há igrejas que morrem, tá? Há igrejas que simplesmente se desfazem, porque estão num estado de doença, permanecem nesse estado de doença, às vezes nem o crescimento vegetativo é o bastante para que essa igreja permaneça, e ela morre. Mas uma igreja vai se tornando saudável, e ela começa a dar frutos. Frutos especialmente de conversão. Há 2 frutos importantes na igreja: o amadurecimento no caráter cristão, o ir se tornando semelhante a Jesus, e o crescimento de pessoas que vão se achegar à fé pela pregação do Evangelho. Esse é uma das dimensões do crescimento da igreja, essas 2 dimensões. E quando a igreja está crescendo nessas 2 dimensões, no amadurecimento da fé, e em pessoas vindo a Cristo por meio da pregação do Evangelho, ela já está saudável, mas talvez ela ainda não esteja madura. O que é uma igreja madura? É uma igreja que já saudável, está produzindo cristãos maduros, está produzindo nova vida em Cristo, e ela está plantando outras igrejas vivas ao redor do mundo. Certo, irmãos? Isto é uma igreja madura, e é o que nós queremos vir a ser. Já somos? Não, não somos. Não somos ainda. Já somos saudáveis? Vejo sinais que sim. Há cristãos se tornando mais semelhantes a Cristo, amando mais a Cristo, amando a palavra de Deus. Há vidas, nós estamos alcançando pessoas pela pregação do Evangelho. Há vidas sendo batizadas, estamos saudáveis. Mas já somos maduros? Ainda não. Mas nós queremos vir a ser uma igreja viva, madura e saudável. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É o que queremos ser, irmãos. É para onde estamos olhando. Queremos plantar igreja ao redor do mundo. Queremos começar aqui em Brasília, aqui perto, quem sabe, né? Queremos plantar igrejas aqui perto. Queremos novos pastores nascidos daqui, missionários nascidos daqui, enviar ao redor do mundo. Mas para isso, olhe para essa dedicação aqui, queridos. Essa dedicação é o arroz com feijão da nossa nutrição para virmos a ser aquilo que Deus destinou a que sejamos. Essa dedicação à doutrina dos apóstolos, essa dedicação à oração comunitária, essa dedicação a estarmos vivendo em comunhão, essa dedicação a essas dimensões que Lucas trata aqui, é uma coisa importantíssima para que venhamos a ser o que Deus determinou que sejamos. Amém? E olhe bem, olhe para essas esferas aqui. Onde se dá a dimensão do desenvolvimento dessas esferas? Aqui, irmãos, reunidos no corpo de Cristo. Quando nos ajuntamos aqui aos domingos, quando nos ajuntamos aqui às terças-feiras, quando nos ajuntamos no discipulado, quando nos ajuntamos na escola bíblica dominical, quando nos ajuntamos reunidos uns nas casas dos outros e decidimos passar tempo uns com os outros. Essa semana eu tive a oportunidade de passar tempo com alguns irmãos e com a família de alguns irmãos.
Que coisa prazerosa. Poder ajudar, conviver, compartilhar, fortalecer, entende? Desenvolver, aproximar-se na fé e em relacionamento. Isso é a vida do corpo de Cristo. E nós precisamos nos dedicar a isso. Se você olha para esse tempo de nós nos reunirmos aqui aos domingos, às terças-feiras, no discipulado, enfim, quando nós nos reunimos na escola bíblica dominical, como algo facultativo, algo eventual, algo possível, algo que eu posso escolher entre fazer e não fazer, você não está vivendo no mesmo espírito destes irmãos que vemos aqui em Atos dos Apóstolos. Deu para entender isso, irmãos? Por que é que há cristãos que estão há tanto tempo em imaturidade na fé, em doença na fé, em fragilidade na fé, em debilidade na fé? Porque essas coisas para eles são coisas eventuais, não são um compromisso, uma dedicação. Certo, meus irmãos? E como nós mudamos isso? Girando a chave. Você é membro do corpo de Cristo? Então você tem um compromisso com o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós vemos hoje um tempo de desigrejados, né? Falar de cristãos desigrejados é falar de peixes desoceanizados, né? Peixes que dizem, eu vivo sem o oceano. Tranquilo para mim. Pode me jogar na terra aí que eu me viro sozinho. É impossível isso, irmãos. Tal qual é impossível que o cristão cresça em maturidade e que nós cheguemos a desenvolver estas coisas que estão aqui, sem que nós nos dediquemos a esta vida comunitária. Certo, irmãos? O título dessa série é Enviados a Pregar o Evangelho, né? Você vai enviar alguém desnutrido? Não alimentado? Imaturo? Não. A igreja enviada é uma igreja nutrida, alimentada, consistente e madura. É essa igreja que Deus envia. É o que nós vemos em Atos capítulo número 13. E nós não queremos apenas alcançar as pessoas ao redor de nós, queremos nos tornar uma igreja que vá ao mundo. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 12 anos, eu espero ouvir irmãos dizendo de sua viagem, da volta da Ásia, da Europa, da Oceania, não sei para onde iremos. Mas aqui, para que cheguemos lá, meu irmão, você é chamado, é conclamado a se dedicar. Amém, meu irmão? Saia da sua região de negligência, preguiça e pecado. Tá bom? Saia da sua região de comodismo, por favor, meu irmão. Deixa de ser preguiçoso. Tá bom? Assumamos uma postura diante de Deus. Às vezes a gente olha para uma igreja e diz, nossa, que igreja extraordinária, pastor. É? Seja você essa igreja extraordinária que você imagina que há. Seja você, começa com você. Somos irmãos que se dedicavam a. E isso faz toda a diferença. Certo? Aqui hoje nós temos diversas ferramentas para que você se dedique a aprender a doutrina dos apóstolos, para que você se dedique à comunhão com seus irmãos, para que você se dedique a crescer em maturidade na fé, para que nós venhamos a ser aquilo que Deus determinou para nós. Mas meu chamamento hoje é para que nós aqui nos arrependamos, nos confessemos e reconheçamos que é a nossa negligência que nos deixa em estado de inanição, desnutrição, imaturidade e infrutífera. A nossa vida se torna infrutífera pela nossa negligência. Amém, irmãos? Mas graças a Deus, eu já vejo sinais de vida, né? Precisa chamar a atenção porque a gente quer que todos caminhemos numa jornada só. Mas eu vejo sinais de vida, eu vejo sinais de irmãos que têm aprendido a amar a Cristo, se dedicado à Escritura, têm estudado a Escritura. Irmãos que estão falando, pastor, eu aprendi agora a acordar e a primeira coisa que eu faço no meu dia é abrir a Escritura, meditar na Escritura. Tenho visto irmãos saírem de situações dificílimas, simplesmente por estarem meditando todo dia nas Escrituras, por estarem se dedicando. Eu tenho visto irmãos que antes eram negligentes dizendo para mim,
Essa semana, por exemplo, tive visita de irmãos que me disseram: pastor, me perdoa, eu não pude estar presente por isso, por aquilo, mas eu quero estar junto com o corpo de Cristo, eu amo estar na reunião do corpo de Cristo. Isso é sinal de vida, as coisas estão começando a mudar, né? A gente vê sinais de vida, mas para que cheguemos aonde devemos chegar, nós precisamos que cada um de nós se dedique e assuma sua posição no corpo de Cristo. Amém? Para isto, nós inclusive começaremos agora a conversar com a igreja sobre um instrumento importantíssimo chamado aliança de membresia. Tá? Tem crente que imagina que sua vida no corpo de Cristo é uma coisa mais ou menos assim, né? Eu assumo os compromissos que eu quiser, pastor. Tá bom? Dá licença? Bom, mas na verdade não é assim. O cristão, se assumindo cristão parte do corpo de Cristo, ele tem já inerentemente a essa assunção como membro do corpo de Cristo, uma série de compromissos, tais quais estes que nós listamos aqui. E nós conversaremos com cada membro sobre essa aliança de membresia. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Do Novo Testamento, da Bíblia. Ali no Novo Testamento nós temos diversos compromissos, que são compromissos de cada cristão no corpo de Cristo, e nós queremos formalizar esses compromissos aqui pela aliança de membresia. O senhor tirou onde isso, pastor, da sua cabeça? Não, isso é um hábito comum dentre as igrejas reformadas, tá, irmãos? Aqui no Brasil é um pouco incomum agora que as igrejas estão fazendo isso, mas há igrejas, por exemplo, que já foram fundadas, já baseadas em alianças de membresia. Por exemplo, a igreja do pastor Mark Dever, lá em Washington, ela nasce em 1814, 14 ou 16, não lembro agora exatamente a data, e os membros que nascem na igreja, que iniciam aquela igreja, já iniciam a igreja com um pacto de uma aliança de membresia, declarando seus compromissos no corpo de Cristo. Tá bem, irmãos? Amém? Quando você casa, você não assume um compromisso, você não vai diante de um juiz de paz e se declara ali corresponsável pela sua esposa? Pois bem, ao se tornar membro da igreja agora, você também fará uma aliança no corpo de Cristo. Você já faz, né? Na verdade, no batismo. Mas talvez você não tenha entendimento das implicações disso, né? E essa aliança de membresia nos ajuda a entender quais são os nossos compromissos. Quando casamos não dizemos lá, né? Não, pode deixar. Na alegria, na morte, na doença, né? Em qualquer momento. Pois bem, na aliança de membresia é mais ou menos isso. É entendendo como nos comprometemos em sermos cristãos. Amém? Já entendemos um pedaço disso aqui hoje, né? Dediquemo-nos o quê? A doutrina dos apóstolos. Dediquemo-nos a quê mais? A comunhão. Dediquemo-nos a quê mais? A nos reunirmos como corpo de Cristo no partir do pão. A quê mais? As orações. Posso chamar você a esse compromisso? Posso, irmãos? Pelo amor de Deus, assuma esse compromisso. Nós nos reunimos para orar aqui, que dia, irmãos? Que dia, irmãos? E que mais? Que dias outros nos reunimos? Todas as manhãs, de segunda a quinta-feira, né? Sexta-feira. Você que não trabalha, você tem a oportunidade de vir orar aqui com as nossas irmãs que estão na direção, tá bom? No dia de feriado, venha também, tá bom? Quando mais nos reunimos para orar, irmãos? Eu tenho chamado a liderança dessa igreja a nós orarmos aqui meia hora antes dos cultos. Vamos criar esse hábito agora com toda a igreja? Será que dá para a gente começar com toda a igreja esse hábito? Chamar você para vir orar aqui meia hora antes dos cultos? Temos cultos, só temos 3 dias de reuniões públicas aqui, né? Quais são os 3 dias de reuniões públicas? Terça-feira, domingo de manhã e domingo à noite. Posso começar a chamar você para orar nesses dias? Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Vamos começar a orar? Sim ou não, irmãos? Você pode fazer um compromisso hoje com o Senhor, pela sua igreja? Nós nos reunimos aqui terça-feira, domingo de manhã e domingo à noite. Meia hora antes. Pastor, não consigo chegar meia hora antes. Chegue 10 minutos antes. 5 minutos antes. Mas dobre o seu joelho e ore. Faça desse tempo um tempo onde nós nos reunimos para orar juntos. Amém? Amém, queridos? Coloque-se em pé. Chegaremos, sim, chegaremos. Chegaremos àquilo que o Senhor determinou que nós venhamos a ser. Eu dou graças a Deus pelas coisas que Ele já tem feito, mas eu quero mais. Eu desejo mais. Eu desejo que cada um de nós se torne um testemunha de Cristo Jesus, compartilhando o Evangelho. E nós estamos fazendo isso, né? Estamos fazendo isso.
Eu desejo que cada um de nós possa dedicar-se à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. E esse é o chamado de Deus para a sua igreja. Por favor, meu irmão, eu quero chamar você nesse momento para orar comigo. Antes de tudo, para nós nos confessarmos, pedindo ao Senhor perdão pela nossa muita negligência. Muita negligência. E peça ao Senhor, por favor, que firme seu compromisso hoje, de a partir de hoje, colocar uma outra disposição no seu coração para dedicar-se a essas coisas tão importantes. Curve sua cabeça. Senhor Deus, eu antes de tudo quero pedir a Ti perdão, porque eu sei que nós temos falhado muito, não apenas nós aqui, mas a Tua igreja, Senhor, a igreja brasileira especialmente, tem sido de um modo geral uma igreja tão negligente, Senhor, uma igreja tão clientelista, uma igreja que busca a Ti apenas pelas coisas que o Senhor pode fazer, e não entende seu compromisso do corpo de Cristo, não entende suas responsabilidades com Cristo através do seu corpo, que é a igreja. Mas hoje nós somos desafiados pela Tua palavra, confrontados por uma igreja viva que nasce ali em Pentecostes e que se dedica à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Nós queremos Te pedir perdão por negligenciarmos a Tua palavra e o Evangelho, por termos em tão pouco caso ouvir a Tua Escritura sendo pregada. O Senhor está falando ao seu povo e o seu povo está desatento. O Senhor está se dirigindo ao seu povo e o seu povo ignora a sua voz. A Tua palavra diz que até o jumento conhece a voz do seu dono, mas o seu povo não conhece a sua voz. Eu Te peço, nos perdoa, Senhor, por desprezarmos a Tua voz na pregação da Tua palavra, por acharmos isso em tão pequena conta, por colocarmos qualquer outra coisa em primeiro lugar. Perdoa-nos, Senhor, por negligenciarmos a comunhão. Nós temos preguiça de nos aproximarmos uns dos outros, nós temos medo de nos aproximarmos uns dos outros, nós não queremos nos dar às pessoas a quem o Senhor ama, e dizemos que Te amamos. Os nossos lábios falam daquilo que o nosso coração está vazio. Permita-nos, Senhor, que nós dediquemos-nos a nos aproximar dos nossos irmãos, que façamos por propósito, nos aproximar dos nossos irmãos, para conviver, para compartilhar, para testificar, para ajudar, para fortalecer. Eu Te peço, Senhor, que hoje o Senhor esteja despertando em nós uma nova disposição, que em cada grupo de discipulado haja um tempo rico de aproximação, um tempo de comunhão, um tempo de partir do pão. Muito obrigado, Senhor, pelo que eu tenho podido aprender dos meus irmãos, conhecer dos meus irmãos, pelos que os meus irmãos têm desvelado a mim e uns aos outros, mas nós queremos mais. Nós não queremos apenas parte da Tua igreja experimentando isso, nós pedimos, Senhor, desperta o Teu povo à convivência do discipulado, para essa comunhão profunda e íntima. Nós pedimos perdão, Senhor, porque nós temos negligenciado muito estarmos juntos no corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo se reúne para partir o pão, quando o corpo de Cristo se reúne para orar, nós temos tido preguiça, Senhor. Nós somos tão esforçados para quaisquer outras coisas, chegamos cansados dos nossos trabalhos e vamos à atividade de lazer com os nossos amigos, mas quando nós chegamos cansados e temos o tempo de nos reunirmos aqui em oração, damos a desculpa do nosso cansaço, e na verdade a nossa preguiça está nos amordaçando. Tem misericórdia de nós, Senhor. Desperta o Teu povo para orar, Senhor, por favor. Incomoda Teu povo, ensina Teu povo, chama Teu povo, pelo Teu Espírito. Traz-nos, Senhor, de joelhos na Tua presença. Que o Teu povo aprenda a importância de orar juntos. Obrigado, Senhor, pelas respostas que o Senhor já nos tem dado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem trazido curas, restauração e milagres ao Teu povo por meio da oração. Mas nós queremos mais. Queremos ver a Tua igreja, de um modo geral, imbuída dessa responsabilidade, assumindo esse compromisso de dedicar-se à oração. E eu Te peço, Senhor, em todas essas coisas, faz-nos crescer com dedicação, com empenho, com a mesma força que nós empreendemos, Senhor, para tantas coisas que amamos,
permita, por favor, Senhor, que brote em nosso coração temor e o desejo de nos dedicarmos a tudo isso, para a glória de Deus. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor.